Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar mais um pouco sobre As Flores do Mal, livro que é, ao mesmo tempo, o marco inicial da poesia simbolista e signo fundador da modernidade. Baudelaire é um poeta que transcende as limitações de uma escola. A arquitetura formal de seus versos, assim como acontece na primeira fase de Mallarmé, tem o rigor construtivo dos parnasianos. Não por acaso, o livro é dedicado a Théophile Gautier, mas a temática relaciona-se muitas vezes a um romantismo satânico, que remonta a Lord Byron. Vamos ler agora dois poemas representativos dessa tendência. O primeiro é o Hino à Beleza, que eu vou ler na tradução do Guilherme de Almeida. Vens do fundo do céu ou do abismo, ó sublime beleza. Teu olhar, que é divino e infernal, verte confusamente o benefício e o crime, e por isso se diz que do vinho és rival. Em teus olhos retens uma aurora e um ocaso. Tens mais perfumes que uma noite tempestuosa. Teus beijos são um filtro e tua boca um vaso, que tornam fraco o herói e a criança corajosa. Sobes do abismo negro ou despencas de um astro. O destino servil te segue como um cão. Semeias a desgraça e o prazer no teu rastro. Governas tudo e vais sem dar satisfação. Calcando mortos, vais, beleza, entre remoques. No teu tesouro, o horror é uma joia atraente, e o assassínio entre os teus mais preciosos berloques. Sobre o teu ventre real, dança amorosamente. A mariposa, voando ao teu encontro, ó vela, bendito este clarão, diz antes que sucumba. O namorado arfante, eleando a sua bela, parece um moribundo acariciando a tumba. Que tu venhas do céu ou do inferno, que importa, beleza? Monstro horrendo e ingênuo, se detivem o olhar, o sorriso, os pés, que abrem a porta de um infinito que amo e jamais conheci. De Satã ou de Deus, que importa? Anjo ou sereia, se é capaz de tornar fada dos olhos leves, ritmo, perfume, luz, a vida menos feia, menos triste o universo e os instantes mais breves. O Hino à Beleza, de Baudelaire, é um poema construído em 7 quartetos de 12 sílabas, medida métrica de predileção de Baudelaire, com as rimas distribuídas na sequência AB-AB. É um poema quase barroquizante, pelo uso frequente da antítese e do paradoxo, que no campo do pensamento corresponde à dúvida do poeta sobre a origem e a natureza da beleza, onde temos o palimpsesto da moral cristã e sua condenação da luxúria, tema que fascinava o pecador Baudelaire. Assim, logo no primeiro verso,
o poeta questiona se a beleza vem do céu ou do inferno. Nas linhas e estrofes seguintes, irá estabelecer outros jogos de contrários, que atuam também de modo metafórico, como o benefício e o crime, a aurora e o acaso, o abismo negro e o astro, o prazer e a desgraça. A partir da quarta estrofe, no lugar da antítese, que no poema implica uma dúvida e uma escolha, a beleza pode ser A ou pode ser B. O poeta passa a definir a beleza apresentando uma palavra e depois atribuindo a ela um sentido oposto. O horror torna-se uma joia atraente e o assassínio um precioso berloque. Na conclusão da paradoxal construção lógica das 5 estrofes iniciais, nas 2 últimas, o poeta apresenta uma conclusão que não resolve a dúvida sobre o caráter da beleza, se ela vem do inferno ou do céu, se é anjo ou sereia, mas declara-se indiferente a isso, rendido a um infinito que amou e jamais conheceu. Em outro poema, As Litanias de Satã, o poeta escreve: ó tu, o anjo mais belo e também o mais culto, Deus que a sorte traiu e privou do seu culto. Tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Ó príncipe do exílio, a quem alguém fez mal, e que, vencido, sempre te ergues mais brutal. Tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Tu, que vês tudo, ó rei das coisas subterrâneas, charlatão familiar das humanas insânias, tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Tu que, mesmo ao leproso, ao pária, infame, ao réu, ensinas pelo amor as delícias do céu, tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Tu que da morte, tua velha e forte amante, engendraste a esperança, piedade, ó Satã, desta longa miséria. Tu que dás ao proscrito esse alto e calmo olhar, que faz ao pé da forca o povo desvairar. Tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Tu que sabes onde é que em terras invejosas o Deus ciumento esconde as pedras preciosas. Tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Tu cujo olhar conhece os arsenais, onde dorme sepulto o povo dos metais. Tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Tu, cuja larga mão oculta os precipícios, ao sonâmbulo a errar na orla dos edifícios. Tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Tu que, magicamente, abrandas como mel os velhos ossos do ébrio, moído num tropel. Tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Tu, que ao homem que é fraco e sofre, deste o alofre, o salitre, tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Tu que pões tua marca, ó cúmplice sutil, sobre a fronte do creso, implacável e vil,
Tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Tu que, abrindo a alma e o olhar das raparigas, a ambos dás o culto da chaga e o amor pelos molambos. Tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Do exilado bordão, lanterna do inventor, confessor do enforcado e do conspirador, tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Pai adotivo, que és dos que, furioso, o mestre, o Deus Padre, expulsou do paraíso terrestre, tem piedade, ó Satã, desta longa miséria. Oração. Glória e louvor a ti, Satã, nas amplidões do céu em que reinaste e nas escuridões do inferno em que, vencido, sonhas com prudência. Deixa que eu, junto a ti, sob a árvore da ciência, repouse na hora em que, sobre a fronte, hás de ver seus ramos, como um templo novo se estender. Este poema é construído em 15 dísticos, intercalados por um refrão, e no final apresenta uma oração composta de uma estrofe única de 6 versos. A métrica, novamente, é dodecassilábica, e as rimas acontecem dentro de cada dístico, na sequência AA, BB, CC e assim por diante. Esquema que se repete na oração final. A palavra litania, também chamada de ladainha, é uma forma de prece utilizada no culto católico, que consiste em uma série de frases organizadas em curtas invocações, em que se alternam as vozes de um solista e da assembleia reunida na igreja, produzindo um efeito sensorial quase encantatório. No poema de Baudelaire, Lúcifer comparece no lugar de Cristo e é definido como o anjo mais belo e também o mais culto, rei das coisas subterrâneas, confessor do enforcado e do conspirador, entre outros atributos. Se no título e no tema da peça, o autor faz uma inversão teológica, colocando o Senhor das Moscas no lugar do Nazareno, ele também opera uma inversão de valores. O seu Satã é um ser misericordioso, a quem ele suplica que o livre da longa miséria da existência. O Satã de Baudelaire ensina pelo amor até mesmo ao leproso, ao pária infame e ao réu as delícias de outra vida. Ele, o esposo da morte, engendra a esperança. Ele é considerado um pai adotivo que, traído por um Deus irado e ciumento, foi expulso injustamente do paraíso terrestre. Podemos comparar essa visão benigna de Lúcifer no poema de Baudelaire com o casamento do céu com o inferno, do inglês William Blake, em que a estrela matutina também é revalorizada, associada ao corpo e ao prazer sensorial, enquanto Deus cristão representa a alma e o intelecto.
Em ambos os poetas, acontece a revisão dos conceitos de bem e mal. Baudelaire queria ser lido e confirma Walter Benjamin. No final do poema de abertura das Flores do Mal, para hipócrita leitor, meu semelhante, meu irmão, fecha aspas. Porém, a temática de seus poemas, que incluía, entre outros, o vampirismo e o lesbianismo, desafiava os valores morais e religiosos da França de Napoleão III, dificultando a recepção por parte de um público acostumado com a poesia sentimental de Lamartine, o inventor da lágrima escrita, ou com a retórica de Victor Hugo, o guarda nacional épico, conforme o chamava, de modo debochado, Tristan Corbière. O conflito entre o poeta e o seu tempo motivou Benjamin a apresentar a hipótese de que Baudelaire escreveu aos caros camaradas futuros, para citarmos um verso de Mayakovsky, outro poeta fundamental da modernidade, e com os olhos voltados para épocas vindouras. Encontramos os temas mais conhecidos, Boêmia, multidão, a vida cotidiana e o feio ou grotesco, por exemplo, no soneto sobre a carniça, que se afastam das noções tradicionais de belo. Nesse sentido, a modernidade de Baudelaire se aproxima com a de Walt Whitman, que nas Folhas da Relva também cantou o ambiente urbano, inclusive a máquina, como no poema dedicado a uma locomotiva. A relação de Baudelaire com o tema da cidade, porém, é contraditória. Conforme escreve Benjamin, a massa é de tal modo intrínseca a Baudelaire que em vão se procura nela uma descrição da mesma. Como os seus objetos essenciais jamais aparecem, ou quase nunca, em forma de descrições. Baudelaire não descreve nem a população, nem a cidade. E é exatamente esta renúncia que lhe permitiu evocar uma na imagem da outra. A sua multidão é sempre a das metrópoles. A sua Paris é sempre superpovoada. Em tableaux parisiens, ou quadros parisienses, quase sempre se pode experimentar a presença secreta de uma massa. Quando Baudelaire escolhe por tema a aurora, há em suas ruas desertas um quê do silêncio formigante que Rigaud sente na Paris noturna.
uma massa compacta avança nas figuras da dança macabra. A massa era o véu flutuante do qual Baudelaire via Paris. Fecha aspas. A visão do poeta sobre a sociedade de massas, ainda que enviesada, destaca os tipos sociais marginalizados no cenário urbano, como os mendigos, bêbados, prostitutas, jogadores, idosas, mas o seu soneto mais conhecido, ambientado na capital francesa, destacado por Benjamin em seu estudo, é o intitulado A uma Passante, que leremos aqui novamente na tradução de Guilherme de Almeida. A uma passante. A rua em torno era ensurdecedora vaia. Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, uma mulher passou com sua mão vaidosa, erguendo e balançando a barra alva da saia. Pernas de estátua, era fidalga, ágil e fina. Eu bebia como um basbaque extravagante no tempestuoso céu do seu olhar distante, a doçura que encanta e o prazer que assassina. Brilho e a noite depois, fugitiva beldade de um olhar que me fez nascer segunda vez. Não mais te hei de rever, senão na eternidade? Longe daqui, tarde demais, nunca talvez. Pois não sabes de mim, não sei que fim levaste, tu que eu teria amado, ó tu que o adivinhaste. Sobre este soneto, escrito em versos de 12 sílabas, escreve Benjamin, : com o véu de viúva, encoberta pelo próprio deixar-se arrastar tacitamente pela multidão, uma desconhecida cruza o olhar do poeta. O significado do soneto numa frase é o seguinte: a aparição que fascina o habitante da metrópole, longe de ter na multidão somente a sua antítese, somente um elemento hostil, é proporcionada a ele unicamente pela multidão. O êxtase do citadino é um amor não já à primeira vista, e sim à última. É uma despedida para sempre, que, na poesia, coincide com o instante do enlevo. Desse modo, o soneto apresenta o esquema de um choque, ou melhor, de uma catástrofe, que atingiu justamente com o sujeito também a natureza do seu sentimento. O que contrai convulsivamente o corpo é dito na poesia. Não é a felicidade de quem é invadido pelo Eros em todos os recantos do seu ser, mas antes um quê de perturbação sexual que pode surpreender o solitário. Ainda é pouco dizer como Thibaudet que, aspas dentro das aspas, esses versos somente poderiam nascer numa cidade grande. Fecha. Eles deixam transparecer os estigmas que a vida numa grande cidade inflige ao amor. É assim que Proust lê o soneto, e é por isso que deu a tardia cópia da Mulher de Luto, como um dia lhe apareceu Albertine,
o significativo título La Parisienne, a parisiense, que podemos entender como uma metonímia da mulher francesa moderna, solitária, em meio à multidão. Vamos agora fazer uma comparação do soneto A uma Passante com outra composição que integra a seção Quadros Parisienses das Flores do Mal, intitulada A uma Mendiga Ruiva, na tradução de Mário Laranjeira. A uma mendiga ruiva. Alva moça, de ruivos cachos, cujo vestido, por seus rasgos, expõe as marcas da pobreza e tua beleza. Para mim, poeta indigente, teu jovem corpo doente, cheio de sardas escuras, tem suas doçuras, portas com maior distinção que uma rainha de ficção. O seu coturno aveludado, rude calçado. Ao invés de um farrapo curto, que um nobre hábito da corte arrasta em suas pregas talares nos calcanhares. Em vez de umas meias furadas, que para as vistas mais ousadas, em tua perna punhal doura, reluza agora. Que nós, não tão bem amarrados, desvendem aos nossos pecados, teus belos seios a brilhar, qual teu olhar. Que, com fim de te desnudar, deixem-se os teus braços rogar, e rechacem sempre ligeiros dedos matreiros, pérolas da água mais bela e clara, do mestre Belot as rimas raras, pelos teus fãs posto em prisão, mas sempre à mão, criadagem de rimadores, que te dedica os seus primores, e o teu sapato embaixo espia de escadaria. Muito pajem, amante do azar, muito nobre e muito ronçar, espiariam pelo prazer teu fresco ser. Tu contrarias nos teus leitos, tu contarias nos teus leitos, mais do que lírios, muitos beijos, e sob tuas leis teria já mais de um Valois, né, uma família aristocrática francesa. Entretanto, vais mendigando, refeição velha sobrando, na soleira de algum Vefour de Carrefour. Vais espiando nos desvãos as joias de 20 tostões, de que não posso, ó perdão, fazer-te dom. Vai, pois, sem outro adereço, perfume ou joia de alto preço, senão tua magra nudeza, minha beleza. Este poema, diferente da forma do soneto, adotada na composição anterior, é dividido em 14 quartetos, com métrica de 8 e de 4 sílabas, e as rimas divididas na sequência AABB. Se na peça dedicada a uma passante temos um distanciamento respeitoso, uma certa idealização de um amor irrealizável por uma mulher de condição social elevada, aqui, ao contrário, a contemplação da mendiga ruiva é muito mais lasciva, e a sensualidade
é colocado em primeiro plano, rompendo, inclusive, a distinção de classe e a aversão que um burguês poderia votar a uma mendiga, o que recorda o poema de Whitman, intitulado A uma Prostituta Comum, publicado nas Folhas da Relva, que leremos agora na tradução de Geir Campos. Tranquiliza-te, fica à vontade comigo. Sou Walt Whitman, liberal e saudável como a natureza. Antes que o sol te exclua, eu não te excluirei. Antes que as águas se recusem a fulgurar por ti, ou as folhas a sussurrar por ti, não se recusarão minhas palavras a fulgurar e sussurrar por ti. Garota, eu marco um encontro contigo e te encarrego de fazeres os preparativos para teres valor ao me encontrares, e te encarrego de ficares paciente e perfeita até eu chegar. Até essa hora eu te saúdo com um olhar significativo, a fim de que não me esqueças. Em Whitman, à diferença de Baudelaire, temos o uso do verso livre, da linguagem coloquial, e a emoção despertada pela prostituta não é apenas erótico. Temos aqui, sobretudo, um sentimento de solidariedade, de identidade com o outro, que, aliás, aproximará o eu lírico de Whitman com um sujeito coletivo, a multidão, e com um conceito abstrato, o da democracia, palavra ausente no repertório de Baudelaire, assim como o sentimento de solidariedade. A uma mendiga ruiva é uma composição onde o desejo erótico é reforçado pela diferença, pelo que há de inusitado, ou mesmo bizarro, na pobre moça doente, vestindo trapos e rudes calçados. A contemplação do que é menosprezado pela sensibilidade burguesa, aliás, é outro traço característico de Baudelaire, que tematiza o que é visto como abjeto, feio ou sujo, como acontece no poema Uma Carniça, que leremos agora na tradução de Guilherme de Almeida. Uma carniça. Recorda o objeto vil que vimos numa quieta, linda manhã de doce estio. Na curva de um caminho, uma carniça abjeta, sobre um leito pedrento e frio. As pernas para o ar, como uma mulher lasciva, entre letais transpirações, abria de maneira lânguida e ostensiva seu ventre a estuar de exalações. Reverberava o sol sobre aquela torpeza, para cozê-la a ponto e para, centuplicado, devolver à natureza tudo quanto ali ela juntara. E o céu olhava do alto a soberba carcaça, como uma flor a se oferecer. Tão forte era o fedor que sobre a relva crassa pensaste até desfalecer. Zumbiam moscas sobre esse pútrido ventre. De onde, em bandos negros esquivos, larvas se escoavam como um grosso líquido,
entre esses trapos de carne vivos. Isso tudo ia e vinha como uma vaga, ou se espalhava a borbulhar. Dir-se-ia que esse corpo, a uma bafagem vaga, vivia a se multiplicar. E esse mundo fazia a música esquisita do vento, ou então da água corrente, ou do grão que, mexendo, o joeirador agita na joeira cadenciadamente. As formas eram já mera ilusão da vista, um debuxo que custa a vir sobre a tela esquecida e que mais tarde o artista, só de cor, consegue concluir. Entre as rochas inquieta, uma pobre cadela fixava em nós o olhar zangado, à espera de poder ir retomar aquela carcaça pobre o seu bocado. E, no entanto, hás de ser igual a esse monturo, igual a esse infeccioso horror, astro do meu olhar, sol do meu ser obscuro, tu, meu anjo, tu, meu amor. Sim, tal serás um dia, ó tu, toda graciosa, quando, ungida e sacramentada, tu fores sob a relva e a floração viçosa, mofar junto a qualquer ossada. Dize, então, ó beleza, aos vermes roedores, que beijos te comerão, que eu guardo a forma e a essência ideal dos meus amores, em plena decomposição. Esse olhar quase expressionista de Baudelaire irá influenciar profundamente uma parcela da poesia moderna, como a do brasileiro Augusto dos Anjos e a do alemão Gottfried Benn. Bom, por hoje ficaremos por aqui. Na semana que vem, estudaremos os pequenos poemas em prosa de Charles Baudelaire. Boa noite a todos, grato pela presença e até a próxima semana.